Hoje no Cartório Contemporâneo, uma aula magna com o Dr. Isaías Diniz. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Na aula magna de hoje, o Dr. Isaías Diniz nos ensinará como se defender dos principais golpes digitais: Pix, falsa venda na OLX, boleto falso, falsa central de banco, empréstimo consignado, clonagem de WhatsApp, compras virtuais, dentre outros. Olá, Dr. Isaías, tudo bem com o senhor? Eduardo, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse importante programa e espero que seja útil para todos aqueles que nos assistirem. Seja muito bem-vindo. Fique agora com a aula magna do Dr. Isaías. Hoje na aula magna falaremos sobre os principais golpes aplicados no ambiente digital no nosso país. Podemos perceber que os brasileiros tiveram em 2022 um prejuízo superior a 551 milhões de reais. Nesse próximo slide também podemos notar os 3 principais golpes e dentre cada um deles nós veremos os desdobramentos. Podemos olhar para compra confirmada, podemos ver também o falso anúncio e o roubo de dados. Esses foram os principais golpes aplicados nos últimos anos. E quando nós podemos perceber um diagnóstico da quantidade de golpes aplicados, é uma quantidade enorme por hora no Brasil e de milhares no mundo. Percebemos de uma forma geral que os golpes têm a cada dia crescido. Esses golpes, de acordo com as estatísticas policiais, percebemos que os golpes da internet estão crescendo, não só em frequência, mas também como em sofisticação. No Brasil, como nós dissemos, centenas de golpes são registrados por hora, enquanto que no mundo esse número salta para milhares, gerando prejuízos não apenas milionários, mas prejuízos bilionários e ainda um problema até mesmo na confiança em relação ao próprio comércio eletrônico. Quando nós podemos perceber este impacto, é um impacto que não é apenas um prejuízo para quem comprou, mas é um impacto em toda a economia. E como nós dissemos, não é apenas um valor simbólico, mas estima-se que bilhões e bilhões estão sendo gastos com esses golpes em cada ano. E assim nós podemos ver agora, de uma forma mais específica e detalhada, quais são esses golpes, como eles ocorrem e a forma que nós podemos defender de cada um deles. Neste próximo slide, podemos perceber este primeiro golpe, conhecido como compra confirmada. Então, quando nós falamos sobre a compra confirmada, você está vendendo um bem na internet, ou também comprando um bem pela internet. Então, você anunciou um celular, um notebook, e um comprador, ele se interessa, mas é o golpista interessado. E ele pede a sua conta, o seu Pix, o número da agência e da conta corrente, e ele te manda um comprovante dessa transferência. E às vezes, na confiança, você vê aquele comprovante, mas não confere se o valor caiu efetivamente na sua conta. E às vezes, pela pressa, pela forma que o golpista ele fala, você posta a mercadoria e você vai ter um grande prejuízo porque você vendeu algo e, na verdade, o comprovante de pagamento foi um comprovante falso. Então tenha muito cuidado. Na hora de comprar ou na hora de vender, confira se realmente o valor caiu na sua conta, quando você é um vendedor. E se você for um comprador, não aceite que o valor seja depositado na conta de um terceiro. Então é necessário estar comprando um celular, um carro, que este depósito seja para o dono efetivo daquele produto que está sendo vendido para você. Então esse é um dos golpes largamente aplicados no nosso país. Também podemos perceber um outro golpe que é chamado falso anúncio
tanto na OLX como no Mercado Livre, em outras plataformas. Estamos pegando a OLX e o Mercado Livre como exemplos. Podemos perceber que os golpistas, eles criam anúncios bem elaborados, anúncios com fotos, com vídeos, e de um produto que parece ser de fato verdadeiro ou que de fato ele esteja vendendo. Eu mesmo recentemente vi uma propaganda de aparelhos de ar-condicionado. Então, no falso anúncio, por mais que existam vários anúncios de um mesmo bem ou de uma mesma empresa, confira se essa empresa de fato tem um CNPJ, se ela tem alguma reclamação no Reclame Aqui. Confira também se de fato há alguma avaliação sobre aquela venda. Então temos que ter muito cuidado. Lembro de casos específicos de pessoas que venderam até carros pela internet e tiveram um grande prejuízo, não conseguiram depois resgatar aquilo que eles perderam em suas vendas. Voltamos já com Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com Cartório Contemporâneo. E dentro do falso anúncio, falaremos especificamente do falso intermediário. Isso é um golpe muito comum, muito utilizado, onde uma pessoa ela se interessa pelo seu produto. Esse é o falso intermediário. É um anúncio verdadeiro. Então, eu estou vendendo meu carro. E até as estatísticas mostram que este golpe, as pessoas procuram vendedores de carros, mas são pessoas físicas que não estão acostumadas a fazer isso, de carros com um bom estado de conservação, e eles se aproximam do vendedor do carro. E eles contam uma história de que alguém está devendo e que tem interesse no seu carro, pede normalmente fotos ou até vídeos, até mesmo a foto, documento do seu carro, e a conversa é tão bem engendrada, tão bem formatada, que você às vezes acaba passando a foto do seu carro ou um vídeo do seu carro. Não faça isso. Procure sempre trabalhar pelo chat da OLX ou de outros anunciantes. Não mande documento, não mande a placa do seu carro, e nesta hora eles prometem que irão comprar o seu carro e pedem para você por um momento suspender este anúncio. E eles vão e criam um anúncio do seu carro, mas é um anúncio falso, com um preço muito mais atrativo. Então, se é um carro de 50 mil, de 80, eles vão anunciar por 15 mil a menos. E com certeza, por ser um preço atrativo e de um carro bom, os compradores se interessam pelo carro. E esse intermediário, falso intermediário, ele tem vídeos do carro, ele tem foto, ele tem documento. Então ele passa a segurança de que aquele carro é dele, mas o carro não é dele. E ele conta uma história tanto para o comprador de boa-fé como para o vendedor de boa-fé, uma história tão bem contada que ele consegue aproximar os dois. O vendedor não fala do valor real que está sendo vendido e ele consegue com que o comprador de boa-fé, com a concordância do vendedor, que esse dinheiro seja depositado para o intermediário, que é o golpista. Então temos que ter muito cuidado, como dissemos no falso anúncio, só deposite o valor para quem de fato está vendendo o produto. Sempre procure pelo chat, procure consultar o carro ou o bem que você está comprando pela internet, qual que é o valor médio desse produto, para que você não caia neste tipo de problema. E quando você for vender carro, consulte a tabela FIPE, dê preferência ao perfil verificado, mantenha-se no chat, diga não a intermediários. Quando fizer um depósito, confira novamente se o dono do carro de fato é o dono da conta onde está sendo depositado. Deposite só para o proprietário e denuncie qualquer perfil que for suspeito, porque isso ajudará para que outras pessoas não caiam neste mesmo golpe. Por mais incrível que pareça, esse é um golpe muito comum. Conheço pessoas próximas a mim que caíram neste golpe. Falaremos agora sobre perfil falso no WhatsApp e pedido de dinheiro. Podemos perceber neste golpe
que os criminosos, eles usam uma outra conta. É claro que há a clonagem de WhatsApp, que é usar o seu próprio número, mas falaremos sobre o perfil falso. Então, um outro número de telefone, de preferência com o mesmo DDD do seu celular, da sua área de atuação, e eles colocam neste perfil a sua foto. Normalmente foto de LinkedIn, foto de Facebook, foto de Instagram, foto que você coloca nas suas redes sociais. E ele consegue localizar pelo seu Instagram, por exemplo, quais são os seus amigos, ou consegue quem é o seu pai, quem que é um tio, quem que é uma tia. Então ele se apresenta com este número falso, mas com a sua foto. E quando se refere à sua mãe, ele chama de mãe, chama de tio, chama de amigo. Então ele vai conversando com a sua rede de contato e as pessoas, elas, ao verem a foto, não desconfiam. Ele fala que este número agora vai ser o número pessoal dele, que o outro número vai ser um número de trabalho, mas essas pessoas não respondem chamada de vídeo, também não mandam áudio e desconfia até mesmo da forma que eles escrevem. Normalmente, o português sempre há um detalhe naquilo que eles estão escrevendo. Então, qual que é o detalhe para você? Não transfira nenhum valor para um familiar, para um amigo, sem conferir se de fato é esta pessoa. Eu conheço pais que o golpe é tão bem feito que vê a foto do filho, pai, eu estou aqui com emergência médica, deposita um dinheiro para o médico, eu fiz uma consulta, ou eu fiz uma cirurgia, não posso falar, ou alguém que, enfim, se viu numa situação difícil para pagar uma conta, um boleto que vence agora, talvez um pai, um tio, um avô, uma avó, um amigo, ele transfere esse dinheiro, interessante que também é para uma conta de um terceiro, às vezes até um terceiro de boa fé. Então tome cuidado, se o seu perfil foi clonado, ou se uma pessoa está usando a sua foto em um outro perfil, o WhatsApp, ele tem um e-mail chamado suporte@whatsapp, e ali você pode falar que o seu perfil está sendo usado indevidamente num outro número, e o WhatsApp tem 48 horas para analisar e te dar um retorno em relação a isso. Cuidado, se você descobrir que alguém está usando a sua foto, evite falar. Você vai estar alertando o criminoso sobre o golpe. Se você quiser fazer algo, procure uma delegacia, procure os perfis, né, procure o WhatsApp, o suporte e também denuncie. Você pode denunciar este número como um perfil falso. E é importante sempre fazer um boletim de ocorrência, porque uma pessoa dessa pode receber dinheiro de várias pessoas e você, ao fazer o boletim de ocorrência, você está se resguardando e também dando condições para que a polícia possa investigar. Inclusive, no Distrito Federal, em outros estados da federação, nós temos delegacias especializadas nesses tipos de crimes virtuais. Então, no DF, temos uma delegacia específica para isso, mas também você, aonde quer que estiver no Brasil, também pode ter acesso a uma delegacia especializada. Então, preste atenção, cuidado com os erros ortográficos e se você, de fato, for transferir, é importante que você ligue para essa pessoa e você vai perceber que ela não vai te atender. Eu fiquei sabendo, isso está menos recorrente, mas a tendência, inclusive, é que pessoas com a inteligência artificial possam até mesmo copiar a voz e, inclusive, o nosso rosto através de uma foto ou através de algum outro áudio seu. Então, mesmo que alguém for falar com você com a voz parecida, ou até mesmo com a fisionomia parecida, desconfie, confirme e principalmente desconfie quando alguém pedir dinheiro para ser depositado na conta de um terceiro. Voltamos já com Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com Cartório Contemporâneo. Falaremos agora sobre o link falso. O link falso é algo muito comum, porque ele atinge, digamos assim, todas as possibilidades que nós temos. O link falso pode chegar por um SMS, pode chegar pelo WhatsApp, pode chegar pelo e-mail. E no link falso,
uma empresa conhecida, uma empresa que vende pela internet, principalmente em momentos de Black Friday e outras promoções, você recebe um link de uma empresa que você conhece, mas é um link falso. Pode ser de um banco, de um atacadista, de um varejista, e ao entrar no site, parece um site verdadeiro, do seu banco, o site onde você pode comprar eletrodomésticos ou outros itens que você possa comprar para sua casa, mas não é um site confiável. E hoje precisamos entender que o site, por mais que seja de um banco, confira exatamente se está digitado corretamente. Eles colocam um ponto a mais, uma letra a mais, verifique se há um cadeado de segurança. Inclusive, em relação aos links de sites falsos, o Reclame Aqui, ele tem um verificador de sites. Se você tem dúvidas sobre um site, vá no Reclame Aqui ou digite no Google verificador de sites Reclame Aqui. E ele vai te dizer se aquele site é falso ou não. Então é uma forma de você confiar. Cuidado quando num site onde você entra, começam a perguntar nome, CPF, nome de mãe e muitas informações, mesmo que seja no banco. Se o site ele for falso, a pessoa que está por trás daquele site está recolhendo as suas senhas, os seus e-mails, os seus contatos. Então, a partir de um link falso, você pode estar dando aos golpistas a oportunidade de estar sendo hackeado em informações importantes que eles usarão para praticar outros golpes. Então, como nós dissemos, cuidado com qualquer promoção incrível, promoção que são as últimas unidades, porque os sites falsos e os links falsos, eles nos levam àquilo, né? O golpista trabalha com os nossos sonhos. Então é um produto que você sempre quis comprar, é uma promoção incrível que vai acabar hoje, são últimas unidades, desconfie. Nada vai estar com 80% de desconto ou com 70% de desconto. Aquilo que é vendido tem um preço já tabelado, se é um aparelho de ar-condicionado, se é um celular, se é uma roupa, se é um sapato, cuidado com 90% de desconto, com 80% de desconto, porque são sites falsos. Além de uma compra falsa, você também pode estar sendo vítima de clonagem do seu cartão de crédito, dos seus dados pessoais, das suas senhas. E se isso acontecer, novamente é importante que você denuncie o site, é importante que você procure também uma autoridade policial para que outras pessoas também não sejam vítimas da mesma falcatrua. Então, é importante que, ao você ser vítima, não só de um link falso, mas de qualquer um desses golpes, que você procure uma autoridade policial para ajudar que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Compre sempre, não quero levar a isso, mas sites tradicionais, sites que você confie e, novamente, veja se foi digitado corretamente o site, se tem lá o HTTP, o HTTPS. Então, confira se está tudo certo, se há segurança, se de fato essa empresa existe, se há um CNPJ, há quanto tempo ela está aberta, e desconfie de grandes descontos. Isso é muito comum ocorrer, esse tipo de golpe. No próximo slide, nós iremos ver agora também outros tipos de golpes que têm sido aplicados, como nós dissemos, semelhantes aos que foram citados aqui até agora. Falaremos sobre a pirâmide financeira. A pirâmide financeira, elas são esquemas que despertam a atenção de muitos, que são captados por altos retornos, pela uma grande lucratividade. Interessante que, normalmente, ela não está associada a um produto ou a um serviço. O seu ganho nela está relacionado a você trazer mais pessoas para essa pirâmide financeira. Interessante que o valor, ele não está sendo aplicado em algo concreto ou real. Ele está sendo usado inicialmente para dar o lucro prometido para aqueles que estão entrando. E esse lucro prometido, ele é dado apenas por alguns meses para que a pessoa tenha confiança no negócio, para que ele possa investir mais e principalmente para que ele possa trazer novos investidores.
Então, uma pirâmide financeira é um esquema criminoso e fraudulento, no qual pessoas são atraídas pela promessa de um alto retorno financeiro e sempre precisam recrutar novos investidores para este negócio fraudulento. A ideia é que os pagamentos eles sejam feitos, por isso que é uma pirâmide. Os primeiros que vão chegando são aqueles que talvez possam receber um retorno maior em relação aos lucros prometidos. Então tenha muito cuidado, nenhum negócio vai te ofertar de uma forma mensal e fixa 10%, 15%. E quando nós falamos de pirâmide financeira, nós podemos lembrar, e até conhecido também como esquema Ponzi, porque foi um italiano que morava nos Estados Unidos e um dos primeiros golpes registrados foi ele, onde ele ganhou milhões através deste golpe, e o nome dele, como que o sobrenome dele é Ponzi, ficou conhecido também como esquema Ponzi. Depois ele foi extraditado para a Itália para cumprir a sua pena na Itália. Então tenha muito cuidado, porque quando nós falamos de pirâmide financeira, nós não podemos confundir com marketing multinível. E o marketing multinível e a pirâmide financeira, eles são bem próximos. Mas o marketing multinível no Brasil tem muitos casos de sucesso. Podemos lembrar da Renaudet, da Herbalife, da Mary Kay. São produtos que trabalham com marketing multinível, que você vende e você indica pessoas também para estarem embaixo de você, mas são negócios que de fato existem, que entregam produto, que entregam serviço. Então tenha muito cuidado, porque quando nós falamos de pirâmide financeira, ela tem algumas características. O foco normalmente é no recrutamento, ao invés na venda de produtos e serviços. Quando falamos de pirâmide financeira, podemos ver promessas irreais de lucro, 10%, 15%, 20% de lucro mensal. Também não estamos vendo produtos ou serviços reais sendo oferecidos. Podemos ver também que o pagamento é pelo recrutamento de novas pessoas para investir. Há uma estrutura hierárquica, vários níveis, diferenças de, inclusive, percentuais para cada um desses níveis. Há uma taxa de inscrição normalmente para que você participe. Há uma pressão para você trazer novas pessoas para essa pirâmide. Não há transparência e as pessoas que estão ali, há um histórico questionável. Pessoas que já respondem a processos. Sempre que você for entrar, verifique quem são sócios, se eles estão de fato no negócio, se existem ações contra eles. Coloque o nome deles no Google. O Google hoje também nos dá muitas informações sobre a vida de quem está nos vendendo algo. E uma pirâmide financeira, ela é crime. É considerada como um crime contra a economia popular e também um crime de estelionato. Existem projetos para poderem criminalizar de uma forma mais clara a pirâmide financeira. No Brasil, podemos olhar e lembrar com tristeza, mas podemos lembrar do Boi Gordo, que entre 1980 e 1990, mais de 30 mil pessoas investiram nessa pirâmide, onde tiveram um prejuízo de 40 bilhões de reais, 40 bilhões. A Avestruz Master, que parecia um negócio muito rentável, de fato existiam as fazendas, as aves, mas também trouxe um prejuízo bilionário para os brasileiros. Telex Cree, 2 bilhões de prejuízo. Atlas Quanto, que era uma empresa que trabalhava com criptomoedas, e também a Unique Forex, que trabalhava no mercado financeiro, não só brasileiro, mas no mercado financeiro internacional. Então, tenha muito cuidado para que você não aplique o seu valor nessas pirâmides financeiras. Também falaremos agora sobre o empréstimo consignado e empresas que prometem a redução de juros no seu financiamento do automóvel ou também em qualquer outro tipo de financiamento. Quando falamos de empréstimo consignado, os aposentados é o principal público desses golpistas. Em alguns momentos, eles até depositam já um valor e já consegue na conta dos aposentados, e o aposentado ele paga um empréstimo, mas nem sabe do que, com juros abusivos. Interessante que os golpistas, eles têm muitas vezes informações privilegiadas. Eu já tive relato de pessoas
que ao darem a entrada no INSS, no momento seguinte, à tarde, horas depois, já começam a ser procurados pelas empresas que querem ofertar empréstimos consignados. Porque o empréstimo consignado, para quem oferece, é muito bom, porque já vem descontado diretamente na aposentadoria. Mas às vezes são juros abusivos, então tenha muito cuidado com qualquer promessa de juros abusivos, também de qualquer tipo de promessa para empréstimos consignados. Verifique qual é a empresa, não dê assinatura, não dê código, confirme antes de pegar um empréstimo consignado. E também outras empresas ligam, você tem um veículo financiado, interessante que nós temos alguns clientes até nesse sentido, eles ligam com riquezas de detalhes. Então ele sabe o bem que você tem financiado, sabe o valor da sua parcela, sabe do seu saldo devedor e eles prometem, vamos supor, você paga uma parcela de R$ 1.500, eles prometem reduzir para R$ 800, para R$ 700. E o golpe tem várias variações dele, mas eles falam para você passar um código que você vai receber no seu celular e deposita-se um dinheiro na sua conta. E eles falam que esse valor eles vão usar para quitar o seu carro. E eles pedem que você transfira este valor para uma outra conta. Então, no final da história, você autorizou um novo empréstimo na sua conta e passou o valor do empréstimo para um terceiro. Você não vai ter o seu carro quitado, a parcela vai continuar a mesma e você ainda ganhou um outro empréstimo. E quando nós levamos este assunto ao judiciário, é muito difícil, porque você participou do golpe. Não foi alguém que entrou na sua conta, que clonou o seu cartão, ou que conseguiu vencer a segurança do banco. Então, quando você, de alguma forma, participa de um golpe, as suas chances de conseguir de volta este valor, elas diminuem muito. Então, por isso, tenha muito cuidado. Nunca passe nenhum código que você receber no seu aplicativo. Nunca vá a nenhum caixa eletrônico confirmar nenhuma operação de um terceiro. Qualquer dúvida, ligue para a central, confirme e, novamente, tenha muito cuidado, porque se isso fosse tão simples, tão fácil, nós mesmos conseguimos fazer isso. E hoje, se nós conseguirmos um financiamento menor, hoje há a portabilidade. Eu posso transferir um empréstimo, uma dívida para um outro banco. Então, hoje isso é possível. Então, tenha muito cuidado. Nunca age pelo impulso, sempre haja de uma forma consciente, porque um prejuízo desse, às vezes, são empréstimos para 10, 20, 30, 40 anos. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Vejo vocês na semana que vem em mais um Cartório Contemporâneo aqui na TV Justiça. Você também pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Até lá!